Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Tatiana Gonçalves, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e no vídeo de hoje eu quero que a gente converse um pouquinho sobre algo que aflige muitas pessoas, que é a incapacidade de parar de pensar, o pensar demais. É muito comum que as pessoas que são ansiosas tenham o pensar demais como um hábito, ou seja, faz parte da vida delas o tempo inteiro estar pensando. E isso pode ter diversas causas. É muito difícil a gente saber exatamente, a gente bater o martelo em uma causa única, né? Mas algumas coisas que podem ser a causa, que fazem com que você pense demais, é o fato, por exemplo, de você ter tido experiências prévias na sua infância, na sua adolescência muito difíceis e que você entendeu que pensar demais é um recurso. Então vamos pensar que você sofreu bullying, né? Na escola ou em algum outro ambiente, né? Na sua família ou na sua comunidade, no seu prédio, onde você morava, enfim. Né? Então vamos pensar que você sofreu algum tipo de bullying. E aí o tempo inteiro você ficava pensando sobre aquilo que acontecia com você, e não só isso, o tempo inteiro você ficava pensando como é que eu posso evitar para não encontrar com essas pessoas? O que é que eu posso responder? A quem é que eu posso buscar? Como é que eu posso evitar essa situação? Então o tempo inteiro você ficava pensando sobre aquilo, porque aquilo mexia com sua autoestima, mexia com seu autoconceito, então você começava a se questionar se aquilo que as pessoas falavam sobre você era realmente verdade, e além disso, o tempo inteiro você ficava pensando formas de evitar passar por aquela situação que para você era muito constrangedora, que para você era muito ameaçadora. Então, o bullying, por exemplo, é uma das razões possíveis, né? Mas podem ser outras causas, como por exemplo, o fato de você ter tido uma situação na sua infância ou na sua adolescência muito difícil, então você tinha cuidadores que não te passavam segurança. Então você tinha, por exemplo, um pai alcoolista, e isso fazia com que o tempo inteiro você ficasse hipervigilante. Será que ele vai chegar agora? Como é que ele vai chegar? Como é que eu devo me comportar com ele? Né? Então, qualquer situação muito estressora lá atrás pode ter feito com que você tenha desenvolvido o hábito de pensar demais. Além disso, tem outras razões, como as crenças de desvalia, por exemplo. Então, se você se sente muito inseguro em relação a quem você é, você sente que você não tem tanto valor, é natural que diante das situações do dia a dia você tenha muita dificuldade em tomar decisões. Você se sinta muito inseguro para tomar decisões. Então você pensa demais como uma forma de se sentir mais seguro, de fazer a decisão mais certa, né? Porque você teme que se você não tomar a decisão certa, você não vai conseguir lidar com as consequências daquilo por conta da sua insegurança. Uma outra razão possível são crenças de desamor, né? Então você tem muito medo de ser avaliado negativamente pelas outras pessoas e as pessoas não gostem de você, as pessoas não querem estar próximas de você, as pessoas não amem você. E isso pode fazer com que isso também gere uma hipervigilância que faz o tempo inteiro você ficar pensando: o que é que eu devo falar? Como é que eu devo me comportar? O que será que a pessoa está pensando de mim quando eu falo sobre isso? Então, crenças de desvalia, crenças de desamor, experiências negativas lá atrás, como por exemplo bullying, como por exemplo uma família desestruturada, tudo isso pode ter feito com que você tenha desenvolvido esse hábito, né, de pensar demais, porque você entendeu que pensar demais era um recurso, né? Só que hoje isso se transformou em um problema, porque você faz isso de uma forma excessiva. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque certamente pensar demais te incomoda. Só que o hábito de a gente pensar, de a gente ter um pensamento analítico, de a gente ter um pensamento reflexivo, é bom, é saudável. Só que em níveis naturais, né? Se a gente nunca consegue desligar, e é muito comum esse discurso, né? Os pacientes às vezes chegam e falam assim: ah, Tati, eu não consigo desligar meu cérebro. Parece que o tempo inteiro os meus pensamentos estão ali acelerados e tem sempre uma vozinha ali conversando comigo. E isso impacta, né, profundamente a sua vida, porque certamente você tem dificuldade de se concentrar, você tem dificuldade de prestar atenção, então isso impacta o seu trabalho, isso impacta as suas relações e isso, inclusive, causa um estresse contínuo, né, porque é como se você se sentisse incapaz de relaxar, né. Mas existem alguns tipos mais comuns, né? O pensar demais é uma área muito extensa e cada pessoa faz isso de alguma forma. Mas os tipos mais comuns é a preocupação, então o tempo inteiro você está preocupado em relação ao que pode acontecer, o que pode acontecer ali no futuro mais imediato ou no futuro mais longínquo, né? E isso vai aumentando a sua ansiedade. Então o tempo inteiro você está preocupado no que é que vai acontecer, como é que você deve se comportar, como é que as pessoas vão te avaliar. Então, o tempo inteiro você tem a preocupação como um estado presente. Isso é um tipo de pensar demais, né? Isso é um tipo de pensamento ruminativo. E quando eu falo ruminação nada mais é do que essa tendência de que a gente fica preso em um pensamento e a gente fica
pensando sobre aquilo de uma forma contínua e ininterrupta, né? Então, vamos pensar que você participou de uma reunião e aí você falou alguma coisa. Quando você sai daquela reunião, você fica ruminando. Poxa, por que eu falei aquilo? O que será que as pessoas acharam? Será que eu deveria ter falado uma coisa diferente? O que as pessoas vão pensar de mim? Ou seja, você fica ruminando, né? Pensando de uma forma contínua sobre aquilo que aconteceu. Então, a preocupação é um dos tipos mais comuns, inclusive, de pensar demais, né, de ruminação. Um outro tipo de ruminação muito comum é uma ruminação voltada para o passado. Então, são aquelas pessoas que ficam presas ao que aconteceu. Então, não tem essa preocupação só em relação ao futuro, mas também tem essa ruminação em relação ao passado, né? Então, porque eu fiz isso, eu deveria ter me comportado de uma forma diferente, as pessoas devem estar me avaliando de uma forma inadequada. Então, elas ficam presas a coisas que aconteceram no passado e ficam voltando naquilo. Então, ou alguém se comportou com elas de determinada forma e elas ficam, não, mas fulaninho fez isso comigo, por que fulaninho fez isso comigo, porque eu passei por isso, porque ele se comportou dessa forma, né? Então, são aquelas pessoas que ficam, às vezes, muito presas às coisas que aconteceram, tem muita mágoa, tem muito ressentimento, tem uma incapacidade de perdoar e ficam o tempo todo olhando para esse passado e ruminando sobre esse passado. Então, esse também é um tipo, né, de ruminação, um tipo de pensar demais. Um outro tipo muito comum também é a ruminação que está relacionada à raiva. Então, aconteceu alguma coisa, você se sente muito raivosa em relação àquilo que aconteceu e você fica presa naquele pensamento. Então, eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter falado tal coisa, eu deveria ter falado isso, 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 eu poderia ter respondido aquilo que a pessoa me disse de tal e tal forma, e aí você fica presa nesse pensamento, naquela situação que você não pode mudar, porque a situação já aconteceu, né? Então, esses são alguns tipos de pensar demais. Obviamente, existem outras modalidades, digamos assim, de ruminação, de pensar demais, mas essas são as mais comuns. A preocupação, que é o ruminar, o pensar demais relacionado ao futuro, a ruminação relacionada ao passado, que é o tempo inteiro está olhando para trás e que muitas vezes vem acompanhada de sentimentos de culpa, acompanhadas de sentimentos de ressentimento, de incapacidade de perdoar, né, de mágoa, e tem a ruminação relacionada à raiva. Então você se sente raivosa porque alguma coisa aconteceu, alguém te fez alguma coisa e você fica presa naquela situação, imaginando que você deveria ou poderia ter se comportado de uma forma diferente, tá? E agora nós vamos falar sobre o que você pode fazer para parar, né? Parar com esse hábito de pensar demais. E aqui eu já quero trazer um aspecto bem importante para vocês. Não é fácil, né? Quando a gente entende que pensar demais pode ser um hábito que a gente adquiriu, então a gente aprendeu a viver dessa forma, não é fácil a gente transformar isso. Então é importante que vocês entendam que aqui a gente está falando de uma maratona e não de uma corrida de 100 metros. É super importante que vocês coloquem essas estratégias que a gente vai discutir aqui de forma contínua na sua vida. Então não é difícil a gente mudar uma forma de se comportar. Não é fácil a gente mudar uma forma de pensar, né? Então, isso, mudar um hábito, mudar algo que a gente já faz há algum tempo, né? E às vezes são semanas, são meses, são anos que a gente está se comportando, que a gente está pensando dessa forma, não é uma mudança tão fácil, tão simples, mas é possível, né? E o vídeo de hoje é justamente para que você consiga entender de que maneiras, né? Quais são as maneiras que vocês podem fazer isso. Mas é super importante que vocês coloquem isso em prática de uma forma contínua. Então, o tempo inteiro vocês assistam novamente esse vídeo, anotem as estratégias, coloquem em prática, porque não adianta só vocês saberem o que vocês podem fazer. Vocês efetivamente precisam colocar aquilo em prática, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que é importante que você identifique o que tá, a emoção que está por trás do pensamento, né? Então, quando você perceber que você está pensando demais, identifique qual é a emoção que está sustentando aquele pensamento. Então, muitas vezes, você pensa demais como uma tentativa, por exemplo, de reduzir a ansiedade. Então, você está se sentindo muito ansioso porque você vai fazer uma apresentação. E aí, você começa a pensar demais no que pode acontecer, no que pode dar errado, para tentar evitar qualquer dano. Então, isso aumenta essa tendência de pensar demais como uma tentativa de você lidar com a ansiedade que você está sentindo em relação a algo que pode acontecer. Muitas vezes você pensa demais para tentar controlar, como uma forma de tentar controlar o futuro. Então, te dá um pouco de alívio você pensar que, ao prever todos os cenários possíveis, eu consigo estar mais preparada. Só que isso é um contrassenso, porque se você observar a sua própria vida, você vai ver que em muitas situações, provavelmente,
Você pensou demais, você pensou em vários cenários possíveis, você catastrofizou, você imaginou que muitas coisas poderiam acontecer e o que aconteceu foi muito diferente daquilo que você planejou. Ou não aconteceu nada catastrófico, então você gastou um monte de tempo pensando sobre o futuro, tentando adivinhar o que estava acontecendo e nada aconteceu. Ou se aconteceu alguma coisa, certamente não foi aquilo que você pensou, porque a gente tem pouca habilidade em prever o futuro, né? Então não importa quanto esforço você faça nesse sentido, dificilmente você vai ser efetivo, né? Nessa empreitada. Uma outra coisa é que às vezes a gente pensa demais, como eu falei dos tipos da ruminação, para tentar lidar com a raiva. Então a gente fica revivendo a situação que causou desconforto e ruminando, né, possíveis respostas, o que é que você poderia fazer, o que é que você poderia ter falado, o que é que você poderia ter respondido para lidar com a raiva. Então você está sentindo muito raivoso e você utiliza o pensar demais como uma forma de lidar com a raiva. Então é importante que você tente identificar qual é a emoção que está por trás da raiva para que você possa pensar, tem alguma outra forma de eu lidar com isso? Então, se eu estou me sentindo ansioso, eu estou pensando demais, porque eu estou tentando controlar o futuro, eu estou tentando minimizar riscos e pensar demais, eu já identifiquei que é uma estratégia que não funciona, primeiro porque eu não consigo controlar e segundo porque aumenta o meu desconforto, aumenta o meu estresse, aumenta a minha ansiedade, eu preciso parar e pensar, tá, o problema aqui é que eu estou ansioso. Tem alguma coisa que efetivamente eu possa fazer para tentar diminuir a minha ansiedade? A mesma coisa é o exemplo da raiva, né? Então, se você percebe que você está pensando demais, porque você está com raiva, porque alguma pessoa te falou alguma coisa, te fez algo, e você começa a pensar, a reviver aquela situação, numa tentativa de lidar com a raiva, você precisa pensar, existe alguma outra coisa, existe alguma outra estratégia que eu possa utilizar para diminuir a minha raiva, que não seja pensar demais? E aí você vai criando uma gama de outras estratégias para lidar com as suas emoções, que não a estratégia que você tem utilizado até hoje, que é exatamente o que você quer se livrar, que é o tempo todo estar pensando. A segunda estratégia que eu quero trazer para vocês e que parece, né, meio estranha quando a gente fala, mas que é muito efetiva, né? Eu tenho vários pacientes que eu já coloquei, já combinei com eles isso como uma estratégia e que deu um resultado muito bom, é você agendar um horário para preocupação. Então, se você percebe que o tempo inteiro você está pensando demais, né, e que isso é muito recorrente, você vai combinar com você mesmo que você vai agendar um horário, você vai efetivamente agendar, você vai abrir sua agenda e você vai falar, hoje, tal dia, tal horário, de tal a tal horário, eu vou tirar um tempo para focar nesse pensamento que está aqui sendo intrusivo, né, que está me atrapalhando. Então, você vai colocar isso na sua agenda no momento e vai colocar um alarme no seu celular. No momento em que chegar essa hora que o alarme tocar, você vai parar tudo que você está fazendo e você vai voltar para aquele pensamento que você que estava, né, querendo te atrapalhar ao longo do dia. Por que isso é efetivo? Por duas razões. Primeiro, que você retarda o pensamento, então você já programa que o pensamento vai acontecer em determinado momento do seu dia, então o pensamento ele não fica ali o tempo todo presente no seu dia, atrapalhando as suas outras atividades. Então, se o pensamento vier, você fala, tá, pensamento, eu entendi que isso aqui é uma coisa importante, mas eu não posso pensar em você agora. Eu vou pensar em você em tal horário, eu já tenho um horário definido para isso. Então, você não está ignorando o que seu cérebro está dizendo que é importante que você pense, mas você está retardando esse pensamento. E a segunda coisa de que por que é efetiva é porque você vai ver que quando chega a hora de pensar, provavelmente aquele pensamento já não é tão importante para você. Você foi tomado por outras coisas no seu dia, e aí aquele pensamento que parecia que era uma coisa hiper mega importante de você pensar, já não é tão importante assim. Então tem essas duas funções. O primeiro é que você não deixa que esses pensamentos negativos te acompanhem ao longo do dia, então você determina que existe um horário para que você invista nisso. Então você desliga também a emoção negativa, porque se você não está o tempo inteiro pensando coisas negativas, as emoções negativas elas também se fazem menos presente. E o segundo é que você vai ver que a maior parte do tempo você efetivamente estaria perdendo tempo, né? Porque se você tivesse deixado que aquele pensamento entrasse ali e você desse importância para ele, você provavelmente ia entrar numa espiral, onde um pensamento negativo vai puxando outro pensamento negativo, que vai puxando outro pensamento negativo, e aí você passa o dia inteiro se sentindo mal, ou se preocupando, ou ruminando sobre o passado, ou ruminando com raiva,
e isso vai afetar a sua performance, né? Isso vai afetar as suas relações, isso vai afetar o seu desempenho no seu trabalho, isso vai afetar o seu bem-estar. E isso vai virando uma bola de neve, porque se eu não consigo trabalhar bem, porque eu não consigo me concentrar, porque eu tô pensando em um monte de coisas negativas, e aí eu começo a performar mal no meu trabalho, eu vou ser cobrada em relação ao meu trabalho. Então eu vou me sentir mais estressado e mais ansioso ainda, porque agora eu tenho dois problemas, os pensamentos que eu tinha e o fato de que eu preciso reverter o acúmulo de atividades, por exemplo, que eu tenho no meu trabalho, porque eu não estava conseguindo me concentrar. Ou as relações, né? Se eu não estou conseguindo me relacionar de uma forma adequada, porque eu não presto atenção no que as pessoas estão falando, porque eu estou presa nos meus pensamentos, eu não dou atenção para as pessoas, eu não estou presente dentro das minhas relações. E existem duas coisas que podem acontecer: ou as pessoas se afastarem, e aí você vai ter o problema que com o tempo você vai se sentir mais sozinho, você vai sentir que suas relações estão prejudicadas, ou as pessoas vão te cobrar isso. E aí você também vai ter que atender a essas expectativas das outras pessoas, se você quiser manter essas relações de uma forma que seja saudável, né? Então, é importante que você entenda que você pode colocar, a gente não tem controle sobre o aparecimento do pensamento, né? O pensamento ele é automático, ele simplesmente aparece, mas a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer com aquele pensamento. Se a gente vai dar vazão àquele pensamento, e aí a gente vai indo, né, na ruminação, e um pensamento vai puxando outro, vai puxando outro, vai puxando outro, ou se a gente vai dizer, ok, pensamento, eu vou te anotar aqui, eu vou reservar um tempo, e mais tarde eu volto para pensar sobre esse aspecto, tá? Então, a segunda dica que eu queria trazer para você é exatamente essa: agende um horário para que você se preocupe, né? Então, você vai colocar na sua agenda e você vai inserir um alarme. Quando o alarme tocar, você para tudo, pensa naquilo que você gostaria de pensar até esgotar o pensamento. Então você vai pensar naquilo até que você sinta que você esgotou todas as facetas do pensamento. Esgotou todas as facetas do pensamento, se tiver algo que você pode fazer, você faz um plano de ação. Então você fala, tá, realmente existe aqui um perigo real, existe aqui uma situação real, e aí você vai criar um plano de ação, mas em grande parte do tempo você vai perceber que só são pensamentos que não têm base na realidade, e que provavelmente ou estão voltados ao passado, ou estão voltados ao futuro, e você não tem como voltar e mudar o que aconteceu no passado, assim como você não tem como controlar o futuro, não importa o quanto você queira isso, não importa o quanto você tente fazer isso. A terceira estratégia, né, que eu quero trazer para vocês, então a primeira estratégia é tente identificar quais são as emoções que estão por trás dessa estratégia de pensar demais, e tente identificar outras formas de lidar com essas emoções que não pensando demais. O segundo ponto é planeje e agende um horário para as preocupações, para os pensamentos, para a ruminação. E o terceiro ponto é escreva seus pensamentos. Quando você perceber que você entrou nessa espiral onde você está pensando demais, onde você está com muitos pensamentos ruminativos, pare um pouco e escreva. Combine isso com você. Eu só vou pensar demais agora através da escrita. O porquê isso funciona e o porquê isso vai te ajudar a parar de pensar demais. Porque a gente não consegue escrever na mesma velocidade com que a gente pensa. Então, quando a gente decide que a gente vai colocar no papel, duas coisas acontecem. A primeira é que a gente diminui a velocidade do fluxo de pensamentos. Então, aquele pensamento acelerado, ele já diminui, porque você vai escrever, então você vai precisar de mais tempo para escrever do que você precisa para pensar. E o segundo ponto é que na medida em que você escreve, você se distancia emocionalmente daquele pensamento, porque você processa efetivamente o que você está pensando. E, inclusive, né, essa atividade tem um resultado muito comum e que talvez aconteça com você. Muitos pacientes falam, ai, Tati, na medida em que eu fui escrevendo, eu fui achando tão idiota aquilo que eu estava pensando, né? Então, você está pensando, mas você tá ali dentro do fluxo de pensamento, aquele fluxo rápido de pensamento, você vai sendo tomado pelas emoções e você vai achando que tudo que você está pensando faz sentido. E aí, quanto mais você pensa que faz sentido, mais ansioso você fica, mais preocupado você fica, mais estressado você fica. E aí você vai numa espiral, onde chega um momento que você já não consegue nem avaliar racionalmente aquele pensamento, porque você foi raptado pelas emoções. Quando você escreve, você se distancia emocionalmente, porque você tem esse tempo entre seu cérebro processar aquela informação, mandar para seu sistema motor para que você escreva. Então tem um distanciamento. E na medida em que você vai escrevendo e você vai lendo o que você está escrevendo e você vai processando aquilo novamente, provavelmente você vai ver o quão absurdo é. Porque você tem um tempo para parar e refletir sobre aquilo. Quando a gente está preso no pensamento, a gente não tem um tempo para parar e refletir sobre o pensamento, né? Que é o que a gente chama de metacognição, que é a gente parar, observar o que a gente está pensando, né? E identificar o que a gente está pensando e avaliar se aquilo que a gente está pensando faz sentido ou não. Quando a gente está dentro do fluxo de pensamento, a gente não consegue fazer isso. Mas quando você para e escreve o pensamento, você tem uma oportunidade de
pelo tempo da escrita ser maior que o tempo do pensamento, parar, se distanciar e refletir sobre o que está acontecendo. E aí você provavelmente vai ter essa sensação de que você vai se sentir envergonhado do que você está escrevendo, porque você vai perceber que provavelmente o seu pensamento é só um pensamento baseado no medo e que não tem nenhuma conexão, né, com a realidade, nenhuma conexão com o que verdadeiramente está acontecendo. Uma outra estratégia que você pode colocar em prática para diminuir, né, a tendência de pensar demais é fazer algum tipo de exercício de atenção plena, né, que é o que a gente chama de mindfulness ou atenção plena, que é um tipo de meditação que visa fazer com que você se conecte com o presente. Quando a gente falou sobre os tipos de pensar demais, a gente falou sobre a preocupação, que é o pensamento voltado para o futuro, a gente falou sobre a ruminação, né, voltada para o passado, então é o tempo todo estar preso no passado, e a gente falou sobre a ruminação relacionada à raiva. Nesses 3 pontos, você não está conectado com o momento presente. Você não está vivendo a vida no momento presente. Você está preso nos seus pensamentos. Então, ao invés de se conectar com o que está acontecendo no seu dia a dia, na sua vida real, você está preso em situações que você não controla, seja no futuro ou seja no passado. Então, uma coisa que você pode fazer para desligar um pouco esse pensamento é se conectar com o momento presente. Então, é fazer algum tipo de atividade de atenção plena. E essas atividades, elas podem ser as mais simples possíveis. Podem ser, por exemplo, você parar um pouquinho e falar, eu vou prestar atenção no meu padrão respiratório. Então, você para, começa a respirar e começa a observar seu corpo, né? Quando eu inspiro profundamente, né? O que mexe? Quais são as áreas do meu corpo que mexe? Né? Como é que eu sinto essa respiração entrando, né? Enchendo os meus pulmões? Quando eu expiro, como é que meu corpo reage? Né? Quais são as partes do meu corpo que são ativadas? Ou você pode fazer uma outra atividade, como por exemplo, comer com atenção plena. Então você vai sentar para almoçar, por exemplo, e você vai prestar atenção, você vai colocar o garfo na boca, você vai sentir qual é a consistência desses alimentos, qual é o cheiro desses alimentos. Quando eu mastigo, o que eu sinto? É um gosto adocicado, é um gosto mais amargo? Como é que esse alimento, né, cai na minha boca? É confortável, é desconfortável? Então você para prestar atenção naquilo que verdadeiramente está acontecendo. Ou se você vai tomar banho, você presta atenção e você está passando o sabonete, colocar o sabonete nos seus braços, no seu rosto. Então você vai se conectando com aquilo que está acontecendo no momento presente. Se você não tiver nenhuma dessas circunstâncias e você estiver conversando com alguém também, você também pode fazer essa escuta consciente, né? Então você vai prestar atenção verdadeiramente no que a outra pessoa está falando. Então você vai se conectar com a outra pessoa. Você vai observar como é que a pessoa gesticula, como é que ela se expressa, quais são as expressões não verbais dela, o que efetivamente ela está querendo comunicar para você. Tudo isso é se conectar ao momento presente. Então isso também vai fazer com que você se desligue um pouco desses pensamentos, porque você vai se conectar com o que está acontecendo agora, não com o que já aconteceu ou com o que você acha que pode acontecer. Né? Então isso também vai ajudar a você diminuir o fluxo desses pensamentos. Em algum momento nesse canal eu vou trazer alguns vídeos ensinando vocês a fazer respiração, né? Tudo isso que ajuda a gente a entrar nesse estado de atenção plena, mas hoje vocês já conseguem encontrar na plataforma, né, no YouTube, no Google, enfim, vários vídeos de pessoas ensinando alguns exercícios de atenção plena, mas vocês podem começar por esses exercícios que a gente falou agora há pouco. Um outro ponto, né, que eu acho que é super importante, que vocês também comecem a tentar desenvolver e que pode ser muito eficaz na redução da presença desses pensamentos ruminativos, dessa tendência a pensar demais, é sempre tentar trabalhar em cima de resolução de problema. Você precisa aprender a tomar decisões. E para que você aprenda a tomar decisões, você precisa entender que quase nenhuma decisão que a gente toma na vida ela é irreversível. Então você não precisa ficar super, hiper, mega preocupado para tomar a decisão mais certa possível. Então grande parte das decisões que a gente toma na vida, a gente toma com as informações que a gente tem no momento presente. E às vezes a gente toma uma decisão e depois a gente entende que aquela decisão foi errada. E normalmente não é porque a gente não sabe tomar decisões, é porque hoje a gente tem informações que a gente não tinha antes. Então, a tomada de decisão não tem que ser sempre tudo ou nada, né? Assim, parece que a decisão, as pessoas às vezes lidam com decisões na vida como se fosse a decisão que vai garantir se elas estarão vivas ou mortas. E não é, né? Mais de 99% das decisões que a gente toma na vida são decisões que a gente pode voltar atrás, que a gente pode reverter. E além disso, as decisões que a gente não pode reverter
a gente precisa entender que a gente é capaz de lidar com as consequências das nossas decisões. Então, quanto mais você vai se sentindo autoconfiante, quanto mais você vai se sentindo seguro de quem você é, mais você vai entendendo que se você chegou aqui dentro dessa sociedade doida que a gente vive, né, onde a gente é o tempo inteiro convocado a fazer muitas coisas, o tempo inteiro a gente é confrontado com o nosso autoconceito, com a nossa autoimagem, né, a gente é convocado a mudar, principalmente nesse último ano que a gente foi convocado a mudar tantas vezes, a fazer as coisas diferentes tantas vezes, mas a gente vai entendendo que, independente da circunstância, a gente é capaz de lidar com qualquer desfecho possível. Porque aquilo que não, né, como é uma frase que a gente ouve muito, mas que parece que as pessoas não colocam em prática, aquilo que não nos mata efetivamente nos fortalece. Então, se uma coisa não vai te matar, você pode ser que seja difícil você lidar com aquilo, mas certamente você vai encontrar um caminho, você vai encontrar uma rota para lidar com aquilo e aquilo vai te fortalecer enquanto pessoa, né? Porque você vai ter aprendido um novo conjunto de habilidades que você não tinha até então. Então, aprenda a tomar decisões e transforme a tomada de decisão em um processo mais simples, um processo mais fácil para você, porque isso vai diminuir essa tendência de pensar demais. Porque pessoas que têm dificuldade de tomar decisões e que normalmente são inseguras, né, portanto, e normalmente estão relacionadas também à ansiedade, porque a pessoa que é ansiosa ela é muito catastrófica, então ela pensa em vários cenários catastróficos possíveis. Na hora de tomar decisões, elas ficam muito desconfortáveis, né? Então, na medida em que você entende que a tomada de decisão ela pode ser um processo simples, se você partir do pressuposto de que toda decisão ou ela pode ser revertida ou você terá habilidades e competências necessárias para lidar com qualquer desfecho possível, toda decisão vai ser mais fácil de ser tomada. E aí você vai precisar ficar menos tempo pensando, tentando buscar a solução perfeita. Porque você vai entender que existe a solução que você pode dar naquele momento. E você vai arcar com as consequências daquela decisão. E se for uma decisão que efetivamente traga um desfecho possível, mas reversível, você vai reverter aquela decisão, né? Então, transforme o processo de tomada de decisão mais simples. Como é que vocês podem fazer isso? O primeiro ponto é, você tem uma decisão para tomar, coloque prós e contra, né? Então, quais são os benefícios e quais são os malefícios de eu fazer a escolha A? Quais são os benefícios e quais são os malefícios de eu fazer a escolha B? Não faça isso na sua cabeça, porque a gente já falou muitas vezes o quanto os nossos pensamentos muitas vezes são tão acelerados que a gente não consegue fazer uma reflexão racional. Então, coloque isso no papel, né? Cause aquele distanciamento que a gente falou agora há pouco. Isso vai ajudar na sua tomada de decisão. Você mapeou prós e contras, faça uma avaliação racional do tipo, tá, o que está pesando mais para mim, o que é mais coerente com quem eu quero ser, o que é mais coerente com os meus objetivos, o que é mais coerente com os meus valores. Respondeu essas 3 perguntas, você já tem uma decisão para ser tomada. Tome a decisão e pare de pensar demais. Ai, meu Deus, será que essa decisão é melhor? Ai, meu Deus, o que vai acontecer se for a decisão errada? Você tomou uma decisão baseada numa avaliação racional com as informações que você tinha, então tá tudo certo, né? Um outro ponto que é bem importante para que você pare de pensar demais é que você tenha muito claro quais são os seus objetivos na vida. Então, muitas vezes, as pessoas que pensam demais, elas estão evitando emoções dolorosas, né? Então, elas pensam demais antes de tomar uma decisão, com medo de sentir que tomaram uma decisão errada. Elas pensam demais antes de conhecer uma pessoa, porque elas têm medo de serem rejeitadas. Então, muitas vezes, as pessoas que pensam demais, elas pensam demais numa tentativa de evitar uma emoção dolorosa. Então, o perfeccionismo, por exemplo, é uma dessas razões, né? Então, muitas vezes, a pessoa pensa demais para tomar uma decisão perfeita ou para fazer algo perfeito, e ao invés de ela conseguir efetivamente alcançar a perfeição, ela não alcança porque isso é efetivamente inviável, e o que ela faz, ela aumenta o estresse dela. E aí, quanto mais ela aumenta o estresse dela, mais ela se sente insegura. Quanto mais ela se sente insegura, mais ela pensa demais, né? Então, muitas vezes a procrastinação é um comportamento relacionado ao pensar demais, porque a pessoa tem medo de falhar, a pessoa tem medo de errar. Então, ela procrastina porque ela tem medo de falhar, ela tem medo de tomar uma decisão errada, e aí ela usa o pensar demais como um recurso, né? Então, tenham cuidado com isso, e para que vocês possam tentar minimizar isso, vocês podem ter muito claro quais são os objetivos que vocês têm na vida, né? E o primeiro ponto é entender que emoções dolorosas fazem parte de alcançar qualquer tipo de objetivo. Então, não importa qual é o objetivo, onde é que você quer chegar, certamente o processo vai ser doloroso, o processo vai ser desafiador, porque todo o processo de alcançar algo significa também um processo de crescimento pessoal.
Então, a gente também vai crescendo e se desenvolvendo. E mudar é difícil, mudar é doloroso. Então, entenda que as emoções dolorosas, na verdade, elas são indicativas para você do que precisa ser mudado para que você alcance aquele objetivo. Então, se você tem claro os seus objetivos e você o tempo inteiro se conecta com eles, não importa se no meio do caminho você vai ter emoções dolorosas, porque no momento em que você tiver emoções dolorosas, você vai entender. Essa emoção está tentando me comunicar algo. Essa emoção está tentando me comunicar que eu preciso mudar alguma coisa, ou que eu estou fazendo, ou alguma coisa dentro de mim. Então, ter claro os seus objetivos vai fazer com que você se conecte com o que precisa ser feito. Então, você vai sair do pensamento e vai se direcionar mais para a ação. Então, você o tempo inteiro vai se perguntar: eu estar pensando demais sobre isso? Eu estar pensando sobre isso me aproxima ou me afasta de que eu alcance esse objetivo? Se te afasta, não é uma estratégia efetiva. E aí você precisa pensar, tá, então o que é que eu tenho que fazer? Já que pensar demais não é o recurso, o que é que eu preciso fazer? Quais são as ações que eu preciso tomar para que eu alcance esse objetivo? Porque no final das contas, o que vai fazer com que a gente alcance os nossos objetivos não é a gente estar preso dentro da nossa cabeça, é a gente efetivamente estar dentro do jogo, é a gente estar se envolvendo em ações que se aproximem daquilo. Então, se você tem muito claro, e aí vocês podem anotar esses objetivos que você tem, colocar na porta da geladeira, colocar no pano de fundo do celular, colocar no vidro do banheiro, para que todas as vezes que você se pegar pensando demais, você se perguntar: esse comportamento que eu estou tendo agora, né, de estar aqui parado, pensando demais sobre algo, me ajuda, faz com que eu me aproxime de alcançar esse objetivo, ou me coloca às vezes num comportamento de procrastinação, porque eu estou tentando encontrar a solução perfeita, porque eu estou tentando encontrar a resolução perfeita, porque eu estou tentando me comportar da forma perfeita, né? Então, se você entende que pensar demais não te ajuda, você vai transformar o pensar por agir. Então você vai falar, tá, pensar demais não me ajuda, quais são os comportamentos que eu posso ter, e aí você cria um plano de ação que vai me ajudar com que eu me aproxime disso, né? Então, são essas estratégias que eu queria trazer para vocês, né? São esses pontos que eu queria que a gente discutisse. Como eu falei para vocês, parar de pensar demais não é uma corrida de 100 metros, então vocês não vão ouvir essas dicas, não vão ouvir essas estratégias, simplesmente vão colocar isso na vida de vocês 1 ou 2 dias e vocês vão conseguir mudar esse hábito, né, de pensar demais. É uma maratona, então é importante que vocês coloquem essas estratégias em práticas o tempo inteiro, que o tempo inteiro você se conecte com seus objetivos, que o tempo inteiro você tenha claro, né, quais são esses objetivos e se pergunte se você efetivamente está se comportando de forma a se aproximar disso que você busca, ou se você simplesmente está vivendo uma vida dentro da sua cabeça que não vai fazer você levar, né, chegar em lugar nenhum. Que você planeje, né, e organize esse momento da preocupação. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas funciona efetivamente. Que você se conecte com suas emoções, tente entender o que está por trás, o que você está tentando evitar de emoção dolorosa quando você está pensando demais. E se pergunte, né, existe uma outra estratégia que eu posso utilizar para lidar com a minha raiva, para lidar com a minha ansiedade, para lidar com a minha frustração, que não está preso dentro da minha cabeça, porque está preso dentro da sua cabeça não te ajuda a caminhar, não te ajuda a mudar a sua vida, não te ajuda a mudar como você se sente. Escreva os seus pensamentos, então fale todas as vezes que eu estiver pensando demais, agora eu só vou pensar demais no papel. Isso vai ajudar com que você se distancie um pouco, com que você se afaste um pouquinho daquele pensamento e consiga olhar com racionalidade, sem ser pego, né, naquela espiral onde um pensamento vai pegando outro pensamento, que vai pegando outro pensamento, e aí no final do dia a gente já está num pensamento completamente diferente daquele inicial e nosso nível de estresse está lá em cima, nosso nível de angústia está lá em cima. E tem que sempre fazer algum tipo de atividade de atenção plena, né? Coloque a meditação, coloque a respiração como uma estratégia para que você consiga se conectar com a sua vida real. O tempo inteiro eu digo isso para os meus pacientes, né? Que a nossa vida real, ela normalmente é muito melhor mesmo do que a vida que acontece dentro da nossa cabeça, porque muitas vezes a gente catastrofiza, a gente pensa um monte de cenários possíveis e aí a vida real se apresenta onde nada daquilo que a gente gastou um tempão, a gente gastou muitas horas do nosso dia pensando sobre aquilo, efetivamente acontece. Então, muitas vezes, pensar demais é uma perda de tempo. Só que perda de tempo, na verdade, significa perda de vida. Então, todas as vezes que você fica preso no pensar demais, o que você está perdendo é tempo de vida. Tempo de vida onde você pode ser feliz, tempo de vida onde você pode se sentir melhor com você mesmo, tempo de vida onde você pode estar se conectando verdadeiramente com as pessoas que você ama, né? Então, coloquem essas estratégias em prática. Coloquem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse vídeo, se esse vídeo ajudou, se vocês estão colocando em prática, dúvidas que vocês podem ter. E se vocês também quiserem que eu fale mais sobre algum tema especificamente, também coloque aqui embaixo,
porque é importante que eu vou acompanhando, né? Quais são as necessidades de vocês e vou tentando criar conteúdo que se aproxime, que responda de forma cada vez mais assertiva aquilo que vocês precisam, tá bom? Uma ótima semana para vocês e um beijão.